Que a maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sua família. Deus abençoe você. Nós estamos juntos pela bondade e misericórdia de Deus para o comentário de mais uma de nossas lições da Escola Bíblica Dominical. A lição da classe dos jovens, lição de número 11, do dia 15 de setembro de 2019. A lição vai tratar sobre alerta contra os falsos mestres e suas heresias. Lembrando que a base destas lições, neste caso, esta aqui, a lição 11, está baseada na segunda epístola de Pedro. Toda essa revista, ela tem a primeira e a segunda carta de Pedro como a base de estudos. E nós estamos, então, agora chegando num texto que está mais relacionado à segunda epístola, no capítulo 2 da segunda de Pedro. Alerta contra os falsos mestres e suas heresias. O apóstolo Pedro, ele traz nessa segunda carta uma forte exortação à igreja e também orientando os irmãos com relação aos falsos doutores, falsos mestres. Assim como entre o povo de Israel houve os falsos profetas, Pedro disse que na igreja haveria o falso doutor ou os falsos mestres. Então esta lição tem como texto do dia, a segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, que é justamente o que eu acabei de citar. Nas palavras de Pedro diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. A síntese nos diz: a igreja deve estar sempre alerta contra os falsos mestres, pois estes se infiltram no meio dos crentes e disseminam heresias destruidoras. Então, o que nós vamos ver nessa lição com relação aos falsos mestres e suas heresias, também as características dos falsos mestres e o julgamento dos impostores da fé. Assim está dividida a nossa lição de número 11 da classe dos jovens. Então, pensando um pouco aí com relação às características, que também, usando uma linguagem aqui da própria revista, o perfil dos falsos mestres, o perfil dos falsos doutores, ou seja, o retrato moral destas pessoas. Nós estamos numa época digital e nós temos também o hábito, de vermos muitos perfis nas redes sociais. E todos nós sabemos que existem aqueles perfis que não são verdadeiros. É um perfil falso. Assim ocorre também com os falsos mestres. Eles apresentam um perfil falso de si mesmo e as Escrituras nos apresentam o perfil real destas pessoas. E vamos nos ater apenas ao que Pedro escreveu nesta epístola. Então, o que a Escritura mostra para nós através do apóstolo Pedro é que o que eles realmente são não é o que eles querem parecer. Porque os falsos mestres, assim como os escribas, fariseus dos tempos de Jesus, eles se apegam muito à aparência, à exterioridade, aquilo que eles querem transmitir de forma aparente
para que as pessoas tenham apenas um impacto visual, quando não muito também uma oratória agradável, convincente, mas sem verdade. Então, devemos tomar muito cuidado, porque o perigo que sondava a igreja já nos seus primeiros anos, ele intensificou no decorrer da história e nós hoje enfrentamos também diversos perigos relacionados com os falsos ensinos e os falsos ensinadores, os falsos mestres. Então, o que a Escritura nos mostra e que pode muito bem ser aplicado e visto nos dias de hoje também, é que o perfil real daqueles homens era marcado pela imoralidade. Tudo isso você encontra, tudo que eu vou citar aqui, essas características, esse perfil real deles, você encontra tudo isso no capítulo 2. A imoralidade nós temos no capítulo 2, versos 3, 10, 14, 18 e 19. Também, outra característica dessas pessoas é que eles frontalmente negam a Cristo através do seu ensino. Não quer dizer que não falavam de Jesus, não quer dizer que não falam de Cristo. Na verdade, o nome de Jesus é usado para se atrair credibilidade a certas afirmações e ensinos, mas nega-se a própria pessoa de Cristo, nega-se a obra de Cristo, a obra da graça, a obra expiatória. Então, nega-se o Cristo, o Jesus Cristo das Escrituras. É um outro Jesus, é um outro Cristo, é uma outra doutrina, não a que veio de Cristo e dos apóstolos, e estão essas doutrinas nas Escrituras. É uma negação, na verdade. Quando se conhece um pouco mais com relação aos falsos ensinos, dos falsos ensinadores, vai se descobrir que Cristo que eles pregam não é o Cristo das Escrituras. Na verdade, é uma negação do Cristo das Escrituras. Capítulo 2, verso 1. Outra coisa é que eles são gananciosos, avarentos, interessados no vil metal, no dinheiro, na riqueza, no ganhar ilicitamente. Capítulo 2, verso 3 e também versos 14 e 15. Eles têm outra característica que mostram para nós o perfil real deles, que é a rejeição às autoridades, tanto autoridades humanas quanto autoridades espirituais. Capítulo 2, verso 10. Eles não se importam de blasfemar de autoridades espirituais. Eles são blasfemos. Então também dominados pelo pecado. Capítulo 2, verso 17 a 19. Tudo de 2 Pedro. São dominados pelo pecado. São vencidos pelo pecado. Escravos do pecado. E quando alguém se torna escravo, certamente vai servir a este Senhor. Então, os falsos mestres, na linguagem apostólica de Pedro e das Escrituras, eles são não servos de Deus, não servos da igreja, mas são servos do pecado. O Senhor de suas vidas é o pecado. E sim, e como a Bíblia mostra que o pecado ele gera a morte, então é claro que o ensino dos falsos mestres, as suas heresias, geram morte. Sempre foi assim, sempre será da mesma forma. Eles também são inúteis. Capítulo 2, versos 3, 14 a 15. São como nuvens sem água. São como ondas do mar que espumam,
e não trazem benefício algum, senão males, coisas ruins, destruição. Então, é de uma inutilidade no sentido positivo de trazer coisas boas. Não há coisas boas nos ensinos dos falsos mestres. Há apenas coisas ruins. Então, nós vamos observar aqui que esse perfil que as Escrituras nos dão dos falsos mestres, aqui apenas em Pedro, os versículos que eu citei, é de uma coisa horrível, pavorosa. E veja que Pedro está agora se referindo a uma coisa interna, a um perigo dentro da igreja. Lembremos que na primeira epístola ele referiu-se a um perigo externo, as perseguições de fora. Agora, quando ele fala dos falsos doutores, ele refere-se a perigos, prejuízos dentro. Lembrando sempre as palavras de Paulo aos obreiros, aos presbíteros da igreja de Éfeso, quando o apóstolo disse que no meio deles mesmos levantar-se-iam aqueles que não perdoariam o rebanho. Levantar-se-ia dentre eles mesmos. Então, nós temos que estar sempre atentos para que possamos constantemente combater aquilo que ultraja, aquilo que diminui a verdade de Deus, que maqueia a mentira, querendo fazer com que ela passe pela verdade, através de pessoas que, como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, se transfiguram em mensageiros, anjos de luz, quando na verdade são súditos, anjos de Satanás. O próprio Jesus, ele fala que os lobos devoradores vestidos de ovelhas. Vestidos de ovelhas. Então, o perigo, ele está presente, mas visivelmente não se vê. Então é importante que a igreja ore, que o ministério esteja atento às investidas de maus elementos que querem se passar por apóstolos de Cristo, como a própria igreja de Éfeso em Apocalipse 2, quando diz lá que ela colocava à prova os que diziam ser apóstolos, mas não eram, e eram descobertos como mentirosos. Então, é esse quadro dos falsos mestres que nós temos que ter, porque as suas vidas não têm nada do princípio de um verdadeiro servo de Deus. E com relação às heresias dos falsos mestres, nós primeiramente devemos nos lembrar o que é heresia. A heresia é um desvio da doutrina, da verdade biblicamente revelada. Da verdade que as Escrituras revelam. É um desvio dessa doutrina. Ou uma visão equivocada da verdade doutrinária das Escrituras. Então alguém ele pode fazer um desvio da verdade propositadamente, ou ele pode equivocar-se e daí fugir da verdade bíblica e fazer disso um ensino básico e fundamental, surgindo assim uma heresia. Em Tito, capítulo 3, verso 10, o apóstolo Paulo recomendou àquele jovem obreiro nas seguintes palavras: ao homem herege
depois de uma e outra admoestação, evita-o. Essa é a palavra do apóstolo Paulo com relação à heresia e ao homem herege. Então, a igreja primitiva, ela combateu contra algumas heresias doutrinárias pericosas. Ela fez isso. E rejeitou aqueles que as ensinavam. Nós temos, por exemplo, já no começo da pregação aos gentios, nós temos a questão dos judaizantes, aqueles que, sem autorização alguma dos apóstolos de Jerusalém, resolveram descer a Galácia, as igrejas gentílicas, e levar ali uma visão equivocada do Evangelho da Graça, dizendo que os gentios deveriam guardar a lei de Moisés. Isso o apóstolo Paulo combateu. O ensino dos judaizantes foi combatido pelo apóstolo da graça, o apóstolo Paulo. A carta aos Gálatas é uma resposta sobre isso. E também o próprio concílio, a reunião apostólica dos anciãos da igreja de Jerusalém, lá em Atos capítulo 15, vai mostrar para nós que a própria Assembleia da igreja de Jerusalém também repudiou o ensino dos judaizantes, de tal maneira que eles emitiram, os apóstolos, a igreja, os anciãos, emitiram uma carta orientando aos irmãos gentios que eles não tinham necessidade de cumprir certos ritos da lei para a salvação. Isso foi deixado claro, e essa carta entregue nas mãos de Paulo e Barnabé percorreram as igrejas gentílicas, e assim houve paz, e a igreja desfrutou de bênção e prosperidade. Não quer dizer que eles se calaram, os judaizantes. Não, eles continuaram dando trabalho, porque os falsos mestres são como ervas daninhas. Eles nunca deixam de crescer. Embora sejam arrancadas, volta e meia lá aparecem eles querendo trazer prejuízo na lavoura de Deus. Outra questão importante também, que mostra-nos a história da igreja com relação às heresias e também aos falsos mestres, na questão das heresias, nós temos os gnósticos. Os gnósticos, que já no segundo século veio trazer para a igreja um grande combate. Mas nós temos no Novo Testamento já um ataque dos homens de Deus ao ensino pré-gnóstico, o ensino que iria dar corpo ao gnosticismo no segundo século em diante, mas ali no primeiro século, no meados e final do primeiro século, nós já temos a mensagem apostólica rebatendo os ensinos gnósticos. Por exemplo, a epístola de Paulo aos Colossenses é justamente uma ênfase em Cristo para combater os falsos ensinos do pré-gnosticismo, bem como a primeira epístola universal de João também é uma carta também com esse teor apologético contra os ensinos já que iriam dar, como eu já disse, corpo ao gnosticismo no segundo século. O pré-gnosticismo, então, já trazia as suas garras malignas aparecendo aí no final da era apostólica, trazendo ensinos errôneos com relação à pessoa de Jesus Cristo, negando a encarnação de Cristo, trazendo aí uma série de emanações, o que eles chamavam de aeons, que eram intermediários entre Deus e os homens, negando assim
a intermediação ou a mediação única de Jesus Cristo, homem, e também culto aos anjos e por aí vai. Tudo isso então já atacava a igreja ali pelo final do primeiro século, bem como também no tempo de Paulo, na década de 50, de 60, e ali então os apóstolos, eles foram pelo Espírito Santo usados para reforçar a verdade das Escrituras, as doutrinas fundamentais da fé, para que o mal não prevalecesse, como não prevaleceu, e queira Deus que jamais prevaleça contra a igreja. Nós temos também, além dos judaizantes, essas heresias, nós temos também o gnosticismo, os gnósticos, mas nós temos também os sincretistas, que tentavam fazer uma síntese entre a revelação divina e a filosofia. É isso que também a nossa lição ela apresenta. E essa questão dessa síntese, dessa mistura entre a revelação de Deus e a filosofia humana, houve um prejuízo na igreja medieval, que sofreu com essa influência do século II ao século V ou século VI, porque ideias neoplatônicas atingiram a igreja nesse período, influenciando inclusive alguns dos ensinadores da igreja. Então, são apenas alguns exemplos de como a igreja, no decorrer de sua trajetória, tem combatido contra as heresias. E hoje, nos nossos dias, não é diferente. Quantas heresias! E parece que há uma multiplicação das heresias, bem como uma multiplicação dos falsos mestres, dos falsos ensinadores. A Bíblia fala de ventos de doutrinas. E nós, que já estamos há anos na causa do Senhor, já vimos muitas coisas chegarem, causar prejuízos em muitas igrejas. E eles passam como um furacão, como um tornado, deixando uma devastação terrível, quando não destruindo até mesmo algumas igrejas locais, algumas comunidades de crentes de certas regiões ficam totalmente devastadas, se acabam, porque não houve o cuidado para que a heresia fosse rechaçada, rejeitada. Ela foi aceita e o prejuízo aconteceu. Devemos sempre nos lembrar que precisamos estar fundamentados na palavra de Deus, na palavra de Jesus Cristo, na doutrina de Deus, para que os ventos de doutrina não nos tirem da firmeza evangélica, da firmeza da palavra de Deus, do ensino dos profetas, de Cristo, dos apóstolos, do ensino ortodoxo das Escrituras sagradas. Então, Pedro também fala dos falsos doutores, e ele diz que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Essa palavra perdição quer dizer deterioração, ruína, destruição. Então, os falsos doutores, eles têm o seu resultado dessa maneira. As doutrinas, as heresias introduzidas encobertamente é como gotas de veneno que aos poucos é colocada na alimentação e que vai matando. Então, cuidado com sermões
que você ouve, que parecem ser de Deus, mas que estão contaminados pela heresia e que vai minando a fé e o vigor espiritual do cristão na verdadeira palavra de Deus, gerando dúvidas, gerando inconsistência espiritual e gerando não discípulos de Cristo, mas matando, destruindo, como o veneno aos poucos mata a pessoa. Todavia, o apóstolo Pedro nos dá uma informação não muito agradável. Qual é a informação? A informação de Pedro é que esses hereges, com as suas heresias, eles teriam muitos seguidores. Capítulo 2, verso 2. Teriam como tem muitos seguidores. Por isso que não é de assustar o grande número de pessoas que parecem não enxergar os erros e as aberrações ditas em nome de Deus no nosso solo gospel brasileiro. Eu não vou nem me referir no mundo, vou me ater apenas ao nosso país. Quanta coisa errada, quanta vergonha, quanto abuso, quantas bizarrices temos no nosso chamado meio evangélico, infelizmente pentecostal, neopentecostal e também em alguns ramos tradicionais. Enfim, nenhuma igreja está isenta do mal dos falsos doutores e das suas heresias como peste, como praga, como raposas que trazem incêndio nas lavouras, não na lavoura dos filisteus, mas na própria lavoura de Deus. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde deste mal tão grande. Então, o desvirtuamento que encontramos hoje da doutrina é justamente porque muitos seguirão. E essa doutrina errada, esta heresia, conduz ao quê? A uma vida sem santificação, desprovida de limites morais, porque o ensino deles, uma vez que, diz a Bíblia, que Adão gerou um filho à sua imagem e semelhança. Da mesma forma, os falsos mestres, com seus ensinos, sendo eles imorais, sendo eles gananciosos, sendo eles pessoas que não têm nenhum compromisso com a verdade e a santidade, eles geram seguidores à sua imagem e semelhança. Daí que é uma liberalidade, uma licenciosidade grande, extrema, absurda, de maneira que basicamente o seu ensino baseia-se no fato de que não há problema algum, não tem mal nenhum, você pode servir a Deus, você pode ser crente, mas não tem mal algum em você ter certas práticas que a Bíblia condena, porque afinal Deus é amor. Então nós temos estes conceitos malignos, esses conceitos que eu diria satânicos, na boca de líderes que têm a Bíblia aberta e têm púlpitos para pregar e tem público para ouvir, mas a verdade de Deus prevalece. E na verdadeira igreja de Cristo, a palavra manter-se-á viva, porque a igreja de Cristo, a verdadeira, ela é coluna e firmeza da verdade. E qual é a verdadeira? A verdadeira não é a denominação, todos nós sabemos disso.
A verdadeira é o corpo místico de Jesus Cristo, o povo salvo, que pode estar espalhado e está espalhado nas mais diversas nomenclaturas de igrejas que há nesse povo e no santo ministério, através de verdadeiros homens que Deus chamou e levantou para pregar a sua palavra. A verdade de Deus continua de pé, embora existam muitas e muitas e muitas heresias nos dias de hoje. Então, fiquemos com os olhos abertos e os ouvidos atentos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Pedro também fala da avareza que domina o coração desses falsos doutores e que as pessoas são vistas por eles como mercadorias. Eles enganam com palavras fingidas, manipulam e se beneficiam dos outros. Capítulo 2, verso 3. Precisa ir longe? Ligue a TV, que você vai encontrar os mercadores da fé, os falsos apóstolos, se beneficiando da fragilidade das pessoas. E por que não dizer, se beneficiando da avareza de muita gente, que por causa de sua avareza e desejo de enriquecimento, abre os ouvidos e o coração a esses falsos doutores, que nós estamos infestados deles. Parece até a praga das moscas do Egito. Mas o apóstolo, o santo apóstolo, afirmou que eles não ficarão impunes. Diz o capítulo 2, verso 3, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormida. Deus, que julgará a todos, julgará a estes também. E todo o mal causado pelos seus ensinos e pelas suas vidas depravadas e dissolutas terão a justa retribuição. Portanto, oremos e peçamos, guarda-nos, Senhor, na sua verdade. Protege-nos, Senhor, pela tua palavra, pelo teu Espírito, e no nome de Cristo, guarda-nos das investidas dos falsos mestres e das suas falsas doutrinas. Que o Senhor continue nos guardando e nos abençoando. Um grande abraço para você. Até uma próxima. Deus abençoe.